Na verdade, lá em West Palm Beach, sempre nos nossos encontros de homens, era sempre o Oliver que me traduzia. Every time on our Brave meeting, the men's meeting, Oliver was always the one who would be translating for me. Mas um aviso que eu esqueci de dar One announcement that I forgot to give. é que no dia 31 de maio, este mês, em 2 semanas, In May 31st, in 2 weeks, nós vamos batizar nossos queridos Marcelo e Aline. Então vocês já sabem, antes do culto, assim como nós fizemos, So you guys already know, before the service, as we've done, nós estaremos aqui batizando, right, Neil? Estaremos aqui batizando, queridos we're going to be here Aline e baptizing Aline and Marcelo. Marcelo. Então esteja aqui dia 31 de maio, sem ser esse domingo agora, o próximo. So be here May 31st, not next Sunday, the following. Amém. É muito bom vermos os queridos que nós já amamos tanto, conhecemos há tão pouco tempo, mas já amamos tanto tomando essa We've known them decisão. for so short time, but we've loved them already so much. Amém, amém. Vamos meditar agora. Can I get the other one? Thank you. Vamos meditar então na palavra de Deus. Nós estamos falando sobre a nossa... Thank you. Is it on? Yes. We have been... Sorry, in Portuguese. Temos falado sobre a nossa série de mensagens sobre orações corajosas. So we've been in our message series about courageous prayers. E a gente já falou sobre a oração de Maria, And we've already talked about Mary's prayer. quando ela ora entregando o completo controle da vida dela para o Senhor. Where she prays and she surrenders complete control to the Lord. Na semana passada, a pastora Pamela falou sobre a oração de Ana, que ela clama ao Senhor e ela nos ensina a derramarmos a nossa alma perante And then Ele. last Sunday, Pastor Pamela, she preached about Anna's prayer and how she poured out her soul in front of the Lord. E hoje eu quero falar sobre uma das minhas orações favoritas na Bíblia. And today I want to talk about one of my favorite prayers in the E eu Bible. quero já convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4. And I want to invite you to open your Bibles in 1 Chronicles chapter 4. E nós vamos ler dos versículos 9 a 10. And we're going to read from verses 9 through 10. Nós vamos conversar hoje sobre a oração de Jabez. Today we're going to be talking about Jabez's prayer. A verdade é que a gente conhece muitas pessoas na Bíblia por atos heróicos, We know a lot of people in the Bible because of their heroic acts por coisas grandes que fizeram. or because of great things that Mas they a did. verdade é que quando a gente olha para Jabez, But the truth is, when we look at Jabez, ele é conhecido por uma coisa, he's known for one thing, e é por essa oração que nós vamos ler. and it's for this prayer that we're going to be Você já reading. achou 1 Crônicas 4 e pode dizer amém? And if you already found 1 Chronicles, can you say Só amen? Rebeca, just Rebeca. Yes, Rebecca? I'm gonna try again, vou tentar de novo. O que você já achou pode dizer amém. Amém. Mesmo quem não achou tá falando o que achou, mas tudo bem. Even those who did not found it, they're saying amen. Não. Ok, vamos ler juntos. Jabez foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabez clamou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to the God of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Lay your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from my pain. And God granted his request. Amém. Jabez, essa é a única vez que a gente vê Jabez na Bíblia. This is the only time that we see Jabez in the Bible. Uma oração One prayer, extremamente corajosa extremely e que a courageous, gente vai ver que transforma a vida de Jabez. and we see how it E hoje nós transformed vamos his life. orar ao Senhor e aprender com a história de Jabez para nós também fazermos esse tipo de oração corajosa nas nossas Today we're going vidas. to pray to God and learn through Jabez's life how to make this courageous life for A our primeira lives. coisa que a Bíblia nos diz sobre Jabez The first thing that the Bible tells us about é Jabez a origem do seu nome. is the definition of his name. E fala sobre como ele se chama Jabez, que é similar à palavra hebraica para dor. And it says how his name is Jabez, and which is similar to the Hebrew word, which means Hoje em pain. dia as pessoas dão o nome para as crianças do que elas acharem bonitinho. Nowadays, people name their kids what they find pretty. Lá no Brasil teve a época do Enzo, né? Todo mundo dava o nome de In Enzo para Brazil, toda we criança. had a time where everyone was named Enzo. Se você tem um familiar chamado Enzo, perdoa. If you have a family member that is named Enzo, I'm sorry. Nenhum julgamento contra Enzo. I don't have anything Mas a against verdade é Enzo. que a gente vê as pessoas dando nome porque tá na moda, So we see a lot of names because they are trending, porque as pessoas gostam, acham bonitinho. because people like them. Mas a they're verdade pretty. é que nos tempos bíblicos os nomes eles carregavam um significado. But the truth is, in biblical times, the names had meaning. Quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, When God changes the name of Abram to Abraham, Abraão significa pai de muitas nações. Abraham means father of many E ele nations. estava falando sobre a descendência dele, que seriam os hebreus.
And he was declaring this over his descendants that were going to be the A Hebrews. verdade é que os nomes bíblicos significavam muito sobre a pessoa e eles tendiam a definir a vida daquela pessoa. So biblical names, they had a lot of significance and they had a lot of impact on who that person E isso was. era ótimo quando o seu nome era bom. And that was great when your name was Quando good. você tinha um nome que era guerreiro. When your name meant a warrior. Mas a verdade é que Jabez, o significado do nome dele era dor. But Jabez meant pain. Imagina você carregar todo santo dia alguém chamando você dor. Imagine every single day dealing with someone calling you pain. Ele era um lembrete constante para a mãe dele da dor que ele causou para ela. He was a constant reminder for his mom of the pain that he caused her. E a verdade é que a gente imagina estar na rua e falar assim, dor, vem cá, dorzinha. So imagine just saying like, pain, come over here. E é isso que faz a oração de Jabez ser também tão corajosa. And this is what makes Jabez's prayer so courageous. Porque ele nos mostra que o nosso passado não nos define. Because he shows that our past does not define us. Jabez, ele não permitiu que o passado dele fosse um obstáculo para ele se aproximar de Deus. Jabez didn't allow for his past to be an obstacle for him to Ele draw não closer deixou to que o God. nome dor fosse um obstáculo para ele chegar a Deus. He didn't let his name, meaning pain, to be an obstacle for him to reach to God. Muitos crentes, infelizmente, Many believers, sadly, eles não se aproximam de Deus they don't draw closer to porque God. eles ainda carregam a culpa do passado, Because they're still carrying the shame a of the dor past, do passado. the pain of the Eles ainda past. carregam tudo aquilo que fizeram antes de conhecer o Senhor They're still carrying all of the things that they did before e they eles met têm the Lord. medo de pedir coisas corajosas para Deus And they're scared of asking porque eles courageous pensam, things to ah God. não, o Senhor não vai me ouvir. Because they think, oh, God is not Quantas gonna coisas listen que eu to já me. não fiz na minha vida, How many things have I not done quantas in my coisas life? que eu já não aprontei. How many things have I... I have not done. have Quantas not done. coisas que eu já não fiz que o Senhor não se agrada. How many things have I done that God doesn't please A with? gente acha que Deus vai tratar a gente da maneira como a gente trata as pessoas. We think that God is going to treat us the way that we treat people. Se alguém faz algo errado contra a gente, If someone does something wrong towards us, a gente não esquece. we don't forget. A gente pode até perdoar, We can even forgive, mas a gente não esquece. but we don't forget. A verdade é que Deus, ele deixa muito claro But the truth is, God makes it very que clear quando ele nos perdoa, that when He ele forgives joga us, os nossos pecados no mar do esquecimento. He throws our sins in the Sea of sea of forgiveness. Ou seja, ele não se lembra mais dos nossos pecados. Meaning, He doesn't remember Ele não anymore traz a our sins. He memória. doesn't bring Quando a them to gente vai memory. orar ao When Senhor, we go to pray to God, ele não fica lá pensando, ah, mas você fez isso semana He doesn't passada. say, oh, but you did this last week. Pelo contrário, Deus está pronto para receber e escutar as nossas On the orações. contrary, God is ready to listen to our prayers. 2 Coríntios diz, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram o quê? Novas. 2 Corinthians says, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Ele diz, se alguém está em Cristo. He's saying, if anyone is Quem in aqui Christ, está em Cristo? who here is in Christ? Se você já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, você está em Cristo. If you already accepted Jesus as your Então Lord ele and está Savior, you're in dizendo que Christ. se você está em Cristo, as coisas antigas já passaram. And he's saying, if you're in Christ, the old things already passed. E essa expressão, as coisas antigas, no hebraico quer dizer morreram. And in Hebrew, this expression of all things means that they died. E Paulo é o perfeito exemplo dessa expressão. And Paul is a perfect example of this Paulo que expression. escreve sobre as coisas antigas passarem, Paul writes about the all things passing away. ele era aquele que perseguia os cristãos. He was the one that persecuted Christians. Ele é aquele que perseguiu o evangelho. He was the one that persecuted the Ele gospel. era aquele que quando Estevão foi apedrejado, as pessoas estavam exaltando a Saulo. He was the one that when Stephen was stoned, people were... They were exalting him. They E were a gente exalting vê aqui nessa passagem como Paulo escreve sobre como o passado ficou para trás, then inclusive o dele. And then we see Paul, how he's saying that the old things have passed. Imagina including se his Paulo past. ficasse pensando, eu não posso pregar o evangelho para os gentios, olha tudo que eu fiz. Imagine if Paul stayed and he said, oh, I cannot preach to the Gentiles. Look Ai, at all of the eu things não that I posso did. ser um apóstolo. Oh, I cannot be an apostle. Olha tudo que eu já fiz na minha vida. Look at everything that I Pelo did in my contrário, life. Paulo recebeu a graça e a misericórdia de On Deus. the contrary, Paul received E the ele foi em grace and frente. mercy of God, Ele and fez he coisas was different. incríveis porque ele entendeu que Deus deixou o passado dele para trás. Because he understood that God put his past behind. As coisas que um dia nos definiram The things that one day defined us não nos definem mais. no longer define us. As nossas famílias já nos definiram. Our families don't define us. Amigos, nossas famílias, they have defined us. They have defined us. Nossos amigos já nos definiram. Our friends have defined As us. pessoas à nossa volta olham pra gente e falam, ali tá o fracassado, The people around us have said, oh, look at this person that cannot achieve ali anything. tá o drogado, There's the drug addict. ali tá o fulaninho que fez isso. Here's that person that did this. Coisas que são do nosso passado. Things from our Coisas past. que nós já abandonamos. Things that we've Queridos, abandoned. se Deus nos fez nova criação,
If God created creation, Nós, if He made us new creation, nós podemos deixar tudo para trás. We can leave everything Nós não behind. precisamos andar com a marca do que as pessoas acham da we gente. don't need to carry the mark of what Nós people não have called us. precisamos andar pensando no que os outros nos We don't veem. need to think Aquele about que what nos others define think é of us. somente um, e é o nosso Senhor. There's Ele, only nós one somos that defines us, marcados and He pelo is God. sangue dele. And He has marked us Queridos, with não His blood. importa quão terrível o seu passado tenha sido. It doesn't matter how terrible your past Deus was. escreve uma história nova para God nós. writes a new story Uma for vez us. eu recebi, no meu trabalho, eu recebo muitas cartas de prisão. One time in my job, I received a lot of letters from prison. I receive many letters in prison. It's from prison, not in prison. I'm not in prison. Nunca fui pra prisão. Mas, e uma dessas vezes, eles estão sempre pedindo recursos para as prisões. And many of these people are asking for resources for the E uma prisoners. vez eu recebi uma carta de uma prisão de segurança máxima lá da Espanha. And one time I received a letter of maximum security in Spain. E aí esse cara escreve, acho que eram 8 páginas escritas à mão, porque eles não podem ter caneta, eles não podem ter computador ali para mandar a carta, então era escrita à mão a carta dele. So he wrote 8 pages because they cannot have computers to type, Contando a história dele, como ele se converteu na prisão. telling his story, how he converted in prison, Ele queria compartilhar a história dele. and he wanted to share his story. E aí eu, curioso do jeito que sou, And me being curious, the person já that I fui am, digitar o nome dele no Google e saber quem é esse cara. I went on Google and I searched up his name and I'm like, who is this person? Queridos, eu descobri que ele foi um homem que estuprou e matou uma menina de 11 anos de idade. I discovered that he was a man that raped and killed a girl that was 11 years old. Nós, como seres humanos, Us as human eu tive a beings, mesma reação que tá todo mundo tendo agora. I had the same reaction that everyone else Não had here. acredito que ele foi e se converteu. I don't believe that he became a Não Christian. acredito que Deus alcançou ele com a misericórdia dele. I don't believe that God was Não able to reach him acredito with que his esse homem vai mercy. estar no mesmo céu que eu. I don't believe that this man is E gonna eu be in estava heaven the same way imediatamente that I lendo am. essa carta, revoltado com Deus. And in this moment, when I was reading this card, I was angry with Eu estava, God. Deus, eu não acredito que esse homem vai pro céu. And I was saying, God, I don't believe that this E man aí is going Deus to me heaven. lembrou, eu também te salvei. And then God reminded me, I also saved Deus you. me lembrou, eu também transformei a sua vida. God reminded me, I also transformed your Esse life. homem, ele vai pagar pelas consequências, ele vai pagar as consequências do ato dele pelo resto da vida. This man is going to pay for the consequences for the rest of his Ele life. recebeu a sentença máxima possível na Espanha. He received the maximum sentence in Mas Spain. porque ele colocou a fé dele em Jesus Cristo, But when he put his faith in Jesus, Deus construiu uma nova história para ele. God created a new story for him. Mesmo a gente achando que ele não merece. Even if we think that he Mas a doesn't verdade é deserve. que nenhum de nós merece essa nova história que o Senhor tem para But the nós. truth is that none of us deserve this new story E é that God lindo a has gente for us. olhar Paulo escrevendo que agora nós somos uma nova criatura em And Jesus it's beautiful Cristo. for us to read when Paul says that now we're a new creation O in diabo ele Christ. vai querer sempre ficar trazendo o nosso passado. The devil's always going to try to Ele bring our sempre past. vai querer jogar na nossa cara aquelas coisas que a gente já fez. He's always going to try to remind us the things that we used to do. Ele sempre vai querer que a gente se sinta culpado de entrar na presença de Deus. He's always going to want us to feel guilty when we go into Mas the presence of Jabez God. nos mostra que não importa qual seja a etiqueta que as pessoas tenham colocado na nossa vida. But Jabez shows us that it doesn't matter the tag that people have placed in our Eu e lives. você perante o Senhor somos salvos, somos redimidos, somos transformados, somos nova criatura. You and I before God, we are transformed, we are a new creation. E é por isso que o autor de Hebreus escreve que eu e você podemos entrar na presença de Deus com confiança. And that is why the author of Hebrews says that we can enter the presence of God with assurance. Com confidência. A gente não entra na presença de Deus tímido. We don't go into God's presence A gente não entra na shy. presença de Deus como aquela pessoa que tem que ficar com vergonha. We don't go into God's presence A with gente that entra person na that is presença de ashamed. Deus com confiança de que nós temos um Deus que nos escuta, We go with confidence, with trust that um we have a Deus God que Ele that nos listens to us. atende, A God that um Deus que understands nos us. A God ama. that loves us. Então Jabez, esse homem que conhecia a dor, porque So ele era um Jabez was a lembrete man that knew ambulante God. do que dor era, Because he knew what pain was. ele entra na presença de Deus, He enters into mas God's ele não presence. entra na presença de Deus de qualquer maneira. But he doesn't enter in any way. A Bíblia deixa muito claro que ele entra na presença de Deus com clamor. The Bible makes it very clear that he Crying out. enters God's presence crying out. Ele não fez uma oraçãozinha para Deus. He doesn't just make a little prayer to Ele não God. fez aquela oraçãozinha boba que a gente faz todo santo dia antes de comer. Compartilhei lá em West Palm Beach hoje He doesn't just make this silly prayer that we make before we eat. I shared today in West Palm que eu tenho a mesma oração antes de comer, sempre. that I always have the same prayer before Eu eating. não, a pastora Pamela odeia a minha oração antes de comer. Pastor Pamela, she hates the prayer that I Eu faço make agora before para você, eating. ó, Senhor, meu Deus, meu Pai, God, our Father, muito obrigado por esse alimento. thank you for this food. Ajuda aqueles que nada têm. Help those that don't have Em any. nome de Jesus, amém. In Jesus' name, amen. That's mine too. Eu ia dizer, Senhor, queridos, é hora de comer, gente. It's time to eat. Uma vez a gente tinha um jovem, eu vou falar quem é, ele se mudou, né? O Grant, o que tocava violão com a gente. I had Grant, Uma vez o que foi pro Cazaquistão, the one that went to Kazakhstan. uma vez a gente pediu pra ele orar antes de comer. One time I asked him to pray before we ate, Ele orou pelo culto inteiro. and he prayed for the whole Ele service. fez o apelo de novo todinho ali.
He brought everything else over E aí there. ele orando, And then he prayed and prayed. e todo mundo já estava se olhando assim, né? Que hora And vai everyone was acabar? already looking when he's going to finish. E ele não orou pela comida. And he didn't pray for the food. Aí toda vez que alguém pedia pra ele orar, a gente já se olhava assim, né? Ai, meu Deus. And I was just like, oh my God. Mas, queridos, eu e você, quando a gente entra na presença de Deus, existem momentos em que a gente precisa clamar. But there are moments when you and I go into God's presence where we need to cry Não é out. aquela oração sem sal que a gente faz muitas It's vezes. not that prayer without seasoning that we do. Quantas vezes a gente passa... Por que passa por momentos de dificuldade extrema? Who here has been through Momentos very sem difficult saída. times, and moments E, queridos, where there's momento no em exit, que os médicos não têm como resolver. where doctors don't have an Momentos answer, em que o dinheiro não tem como where resolver. money cannot solve Momentos anything, em que a nossa família, os nossos amigos não resolvem. moments in which our friends, our family Momentos cannot em que a solve nossa esperteza, a nossa habilidade não resolve. it, moments in which our intelligence, our Queridos, capability nesse cannot solve momento it. só nos resta fazer uma coisa que foi o que Jabez fez. In those moments, there's only one thing that E we é can do, which is what clamar ao David did, and Senhor. it's crying Quando a out gente to God. lê clamar na Bíblia, é falar em voz alta. When we hear in the Bible crying out, it's A Bíblia fala speak out loud. clamar é um pedido de socorro. When the Bible says crying out, it's a help. It's a Queridos, cry então for se a help. gente tem uma pessoa na nossa família que precisa se converter, If we have a person in our family that needs to não é convert, uma oraçãozinha de ai, Senhor, salva. oh, it's not just a prayer, oh God, save É me. aquela oração todo dia. It's that prayer every Senhor, single salva day. minha God, esposa, save my salva o meu wife, marido, save my salva o meu husband, filho, save my salva o meu children, pai. Senhor, salve tem my dad. misericórdia. Have Senhor, mercy. intervém. Queridos, é orar It's intensamente. praying intensely. Existem momentos na nossa vida que a gente vai fazer aquela oração tranquila. There's moments in our lives where we're going to make prayers Mas that are quando a very gente calm. precisa ver um resultado sobrenatural na nossa But when vida, we need a a gente supernatural, precisa fazer uma results in oração our lives, we need to make sobrenatural prayers também. that are supernatural Salmo as well. 50 diz: clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Psalm says, and call on me in the day of trouble, I will deliver you and you will honor me. Queridos, Deus está nos permitindo clamar a Ele God is allowing us to cry e Ele out está to him. dizendo: eu vou te responder. And he's saying, I'm going to answer Eu you. vou te responder. I'm Quando gonna você answer you. clamar em voz alta a mim, When you cry out eu estarei te out loud escutando. to me, I'm going to be listening. existe algo no livro de Juízes There's something in the book of que se Judges chama o ciclo de Juízes. that is called the cycle of Judges. E é que todas as vezes que o povo de Israel estava longe de Deus, And that is every time that the people of Israel, they were far from God, e Deus mandava os inimigos para invadirem eles, God would send the enemies to invade them. e aí o povo clamava a Deus. And then the people would cry E aí out o to povo God. falava: Senhor, tem They misericórdia. would cry, oh God, have mercy. E o que Deus fazia? And what would God do? Mandava um juiz para resgatar eles. He would send a judge to rescue Queridos, se them. fosse eu e você, fosse eu, If it was me, e estava todo mundo distante de mim, and everyone was distant, adorando a ídolos, worshiping eles idols, iam me clamar, eu ia falar: eu não quero nem ouvir vocês, agora vocês que se virem. I would say, I don't want to hear Mas from you. esse You guys não figure it é out. o nosso Deus. this is O not nosso our God. Deus é um Deus que quando a gente clama, Our God is the Ele one that when we cry escuta. out, He Quando a listens. gente clama, Ele intervém. When we cry out, He intervenes. Quando a gente clama, Ele nos atende. When we cry out, Jeremias He gives 33 diz: clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremiah 33 says, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Querido, a gente ama a última parte, né? Que a gente quer saber coisas grandiosas e insondáveis. A lot of times we focus on the last part that we want to know great and unsearchable Mas para things. Deus se revelar dessa maneira pra gente, But for God to reveal a Himself in gente this precisa way, aprender a clamar. we need to learn to cry A gente out. precisa aprender a falar: Senhor, me salva. We need to Senhor, learn to tem say, God, save me. misericórdia. God, have mercy. Senhor, me ajuda. God, help Senhor, me. venha ao meu socorro. God, come Venha ao to my socorro help. da minha família, da minha casa, da minha saúde. Of my house, of my family, Queridos, of my health. chega de oração sem graça. Stop making prayers without Any seasoning. seasoning. Queridos, a gente precisa aprender a fazer as nossas orações com paixão. We need to learn to make our prayers with passion. Aquela oração com certeza de que Deus está ouvindo. Those prayers with certainty. that Tantas God is vezes listening. a gente se sente sozinho nas nossas orações. So many times we feel alone. Tantas in vezes a prayers. gente sente que a gente ora e o Senhor não escuta. So many times we feel that we pray Queridos, and God doesn't listen. repreende esse pensamento em nome de Rebuke Jesus, that thought in porque a Jesus' palavra de Deus diz repetidas vezes Because the word of God que quando a gente clama, Ele escuta. repeats it multiple Que times. that quando when a gente we se cry out, He aproxima, listens, o que that Ele when we faz? draw closer, Ele se aproxima what de does He do? nós. He draws Que closer quando a to gente us. busca Ele, Ele When we quer look for ser Him, encontrado por mim e por He wants to você. be found first. Ele se agrada quando a gente escuta, He is quando a gente pleased busca Ele. when we're looking for Him. Ele se agrada quando a gente clama a Ele. He is pleased when we cry Seja out. no dia bom, Whether it's in the good days, seja no dia da or in the bad angústia, day. seja no dia em que a gente está com dificuldade, Whether it's in the days seja when no dia em que a gente só tem a agradecer. Or in the Em days when we todos can esses only thank momentos Him. o Senhor quer In all of ouvir the o moments, God nosso wants to hear clamor. our cries. E queridos, Jabez era um homem muito corajoso. And Jabez, he's a man very Vamos courageous. lembrar, a gente está falando de um cara que não é ninguém. Remember that he is someone that nobody knows. Um cara que o nome dele era dor. His name meant pain. Mas olha o que a Bíblia diz. But look what Que the ele Bible says. clama ao Senhor He cries out to God. e ele diz:
abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. Queridos, uma oraçãozinha curta, né? This is a very short prayer. Queridos, é mais curta do que a que o Grant fez pra gente comer lá em West Palm Beach. It's way shorter than the prayer that Grant made for us to pray to eat before in West Palm. Mas, queridos, uma oração curta, mas quão poderosa essa oração é. It's a short prayer, but how powerful E a is this gente prayer? precisa aprender com essa oração And we need to learn with this prayer. a aprender a pedir. To learn to ask. Tem muito crente que não sabe pedir pra Deus. There's so many Christians that don't know how to Tem ask. muito crente que a gente olha e fala, você pode orar? There's so many Christians that they are always saying, oh, can you pray for me? No, many times that we tell someone, can you pray? E a pessoa fala assim, orar, eu não sei orar. Oh, but I don't know how to pray. Eu não sei o que pedir. I don't know what to ask. Queridos, a gente precisa aprender. É para isso que a Bíblia traz orações pra gente aprender. We need to learn to ask. That is why the Bible brings prayers. So Porque we need a to know gente how to ask. olha para essa oração de Jabez Look at this prayer of Jabez. e ele sabia exatamente o que ele precisava. He knew exactly what Ele he sabia needed. exatamente o que pedir. He knew exactly what to Queridos, ask. tem gente que não recebe porque não pede. There's people that they don't receive because Tem they don't gente ask. que Deus não atende o pedido porque não tem pedido. There's people that don't receive things because they don't ask. É igual quando coisa de brasileiro. A gente vai visitar alguém It's like a Brazilian thing. When you go to visit someone e aí a gente vai lá e a pessoa pergunta, você quer alguma coisa? and the person asks you, oh, do you want something? Brasileiro pode estar morrendo de sede. The Brazilian could be dying of A thirst gente nem água a gente pede. and they don't even drink water. Porque a gente é ensinado a ser educado. Because we're taught to be polite. Então é assim, não, eu não vou abusar da bondade do meu host. Oh no, I'm not gonna abuse of the goodness of Aí a my gente host. passa o dia inteiro com sede porque a gente não quer atrapalhar a pessoa. And then we spend the whole entire day with thirst because we don't want to bother the other E a person. gente já sabe que americano não é assim. And you know the American is not Americano se oferece, você quer alguma coisa? like that. If the American you offer them, oh, do you want something? E eles já falam, e o que você tem aí pra eu comer? And then they will say, oh, what do you have there? A gente já conhece bem como é que é a diferença cultural. So we see how the cultural difference is. Mas a verdade é que com Deus não é assim. But with God, it's not like Deus, this. ele pergunta pra gente, o que você quer? God asks, what do you want? Deus, a gente tá aqui na Terra e nesse tempo que a gente tá na Terra, ele tá esperando. In this time that we're on earth, God is waiting for us. Ele tá esperando, o que você quer? God is saying, what É do you quando want? Jesus está na terra, ele olha pro cara falando, tem misericórdia de mim, filho de Davi. It's like when Jesus in the New Testament, there's the blind man asking, have mercy on me, son of David. E aí Jesus olha para ele, o que ele pergunta? And then Jesus looks at him and what does he ask? O que você quer? What do you want? A gente acha que Deus sabe de tudo. We like to think that God knows E everything. é claro que ele sabe. And of course he does. E a gente acha que porque ele sabe, a gente não precisa falar. And we think that because he knows, we don't need to Eu ask. acho tão interessante, eu imagino a cara daquele cego, And then I imagine the face of this blind man. quando Jesus olha pra cara dele e fala, o que você quer que eu faça por você então? When Jesus tells him, what do you want me to O do cara for tá you? lá meia hora gritando, tem misericórdia, tem misericórdia. This man has been crying out, have mercy, have mercy. E aí Jesus olha e fala, tá bom, tô aqui, fala aí o que você quer. And then Jesus comes and Eu says, imagino o okay, cara até great, I'll do engasgando, what eu you want. imagino o cara até assim, ih, caramba. And then I imagine him saying like, Que ele oh my falando, eu não achei que esse momento fosse chegar. I didn't think that this moment Eu só me would come. preparei até a misericórdia. I only prepare myself Mas for é claro mercy. que o homem olha pra Jesus e fala, eu quero ver. And of course the man looks at Jesus and he E says, I Jesus want vai lá to e see. cura o homem. And then Jesus goes and heals Imagina the se man. o cara tivesse falado, eu quero um dinheirinho. Imagine if the guy had said, oh, I just want some money. Jesus ia ter falado, isso eu não vou te dar. And Jesus would have said, I'm E ele não ia ser curado. curado. Mas, queridos, ele entrou na presença de Deus e ele falou assim, eu quero ver. But he entered into God's presence. and he Jabez said, também "I não want teve to esse see." problema. Jabez Jabez entra na presença de Deus, ele pede de tudo. Jabez, he went into God's presence and he Jabez, asked for ele everything. pede prosperidade. He asked for prosperity. Jabez, ele pede presença de Deus. He asked for the presence Ele of God. pede pela proteção do He Senhor. asked for the Porque protection of Jabez, God. ele não teve problema em pedir tudo o que ele precisava. He didn't have any E problem aí a in gente asking hoje em everything dia, that he por needed. conta do exagero da teologia da prosperidade, And nowadays, because of the, exaggeration from prosperity theology, a gente tem medo de pedir pela bênção do Senhor. we're scared to ask for the blessing of God. Mas eu e você temos total legalidade para olhar para o Senhor e falar, Senhor, me abençoa. But you and I have the total power to ask God Fala, and say, Senhor, God, abençoa o please meu bless me. trabalho. Bless my job. Naomi, ela tem todo o direito perante o Senhor de falar, Senhor, abençoa esse hotel. Naomi has every right before God to say, God, bless my hotel. Senhor, abençoa todos os funcionários desse hotel. Bless every A gente person in this pode hotel. entrar nesses nossos trabalhos e falar, Senhor, abençoa esse lugar de trabalho. We can go into our jobs and say, Falar, God, Senhor, bless faz this esse job. lugar prosperar. Make Se a this gente job tem os be able nossos to próprios prosper. negócios, a gente fala, Senhor, faz o meu negócio prosperar. If we have our own businesses, we Senhor, can say, abençoa a God, minha make our casa, businesses abençoa a minha prosper. Bless my família. house, bless my Senhor, family. me dá prosperidade. God, prosper Senhor, me dá estabilidade. Give me stability. Queridos, a Bíblia nos ensina a pedir.
The Bible teaches us to E por que a ask. gente não pede? And why do we Por not que a gente tem vergonha de pedir para o Senhor? ask? Why are we ashamed Se to o ask Senhor for já that? sabe do que a gente precisa, If God already se o knows Senhor what já we need, sabe as nossas God already necessidades, knows our needs. mas é tão bonito, But it's so beautiful porque Jabez ele tinha a fé que Deus ia fazer. because Jabez had the Eu faith imagino that God Jabez would fazendo do it. essa oração assim, com aquela certeza de que esse Deus vai fazer. He did this prayer with the certainty Eu that imagino God would Jabez do it. entrando na presença de Deus e falando, eu sei que se eu pedir, esse Deus vai fazer. I imagine Jabez going Então into eu vou God's presence aproveitar saying, e "If I eu ask, vou I know He's pedir going to do it. tudo para So I'm Ele que eu going to take advantage of this preciso. and I'm going to ask E a everything pergunta that I é, need." a gente tem fé de que Deus vai fazer o mesmo na nossa So vida? the question is, do we have the faith to know that God Você is tem going to do fé the de que same Deus thing também in our pode life? fazer isso na sua vida? Do you have the faith that God Você can tem also do fé this de in que your Deus life? pode te abençoar? Do you have the faith that God can De bless que Ele you? pode te guardar? That He can keep you De safe? que Ele pode verdadeiramente te acompanhar e que a presença de Deus pode estar com você? That He can walk with you and that the presence of God be Queridos, with you? existe algo melhor do que ter a certeza de que a presença de Deus está com a gente? Is there anything better than having the assurance that God's presence is with Existe us? algo melhor de saber que Deus habita em nós? Is there anything better than knowing that God inhabits Existe in us? algo melhor, existe uma bênção que chegue aos pés de saber que o Senhor é quem cuida da minha casa e da minha família? Is there anything better than knowing that God is the one that takes care of my family? Jabez, ele provavelmente se via numa situação sem saída. Jabez probably saw himself in E a ele situation pediu that had no tudo, exit. ele foi aos pés do único que poderia entregar tudo para And ele. he went to the feet of the one that of the O único only que one poderia that could abençoar, o save único us, que poderia the only one that could restaurar, bless him, o the only one that único could que restore him, poderia mudar a história the only dele. one that could change his E aí eu story. te pergunto, o que está te faltando nessa noite? So I am asking you, what are you O que missing this falta night? na sua vida? What is Você lacking precisa in de life? cura? Do you need healing? Pede por cura. Then Você pray for precisa de uma healing. saída financeira? If you need, Pede an por uma exit saída financially, financeira. Você then precisa de pray mais for this. paz na sua vida? If you need for more Pede peace in por your life, mais paz na sua then ask vida. for more peace in Você your precisa life. ver restauração no seu casamento? If you need restoration Pede in por your restauração marriage, no seu pray casamento. for restoration Você in your precisa que marriage. alguém aceite a Jesus na sua vida? If you need that someone in your Diga, life Senhor, accept Jesus, alcança essa say, pessoa. God, reach that person. Queridos, peça o que você precisa. Ask what you Jabez need. nos ensina a fazer uma oração muito corajosa. Jabez teaches us to make a very courageous prayer E é pedir o que a gente quer. and say what we need. Pedir o que a gente precisa. To ask what we need. Hoje em dia o crente virou aquele pseudo-humilde. Today Christians are pseudo-humble. A gente entra na presença de Deus fingindo que a gente não tem nada para pedir. We come into God's presence imitating that we don't need A gente anything. fica falando, eu não tenho nada para pedir, só tenho a agradecer ao Senhor. We say, oh, I don't have anything to ask. I'm just here to thank Querido, God. Jabez aqui não teve problema nenhum em entrar na presença de Deus e pedir o que ele And we see precisava. that Jabez comes into God's presence and he doesn't have E é tão any bonito issues porque ele to ask you what he sabia needs. que não And era it's beautiful só a because coisa he knew material. that it wasn't Ele just sabia material que ele things. pede material, mas no final ele fala, mas He eu asked for quero a tua material things, but he presença, also Senhor. asked God, I want Porque your de presence. nada adianta a gente ter Because- todas as bênçãos materiais do Because mundo all of the blessings, of material blessings, e a gente não ter a presença de Deus com a doesn't matter gente. if we don't have God's presence Querido, in se our life. bênção material fosse tudo na vida, If the material blessings were everything in our life, gente rica não se matava. rich people would not kill themselves. Se dinheiro fosse tudo, If money was a everything, gente não via esse monte de famoso se matando. we would not see many famous De people nada killing adianta themselves. Deus dar pra gente a bênção financeira, a bênção material, It's worthless if God gives us material blessings se a presença dele não estiver com ela. if His presence is not with Se a us. presença do Senhor não acompanhar a bênção. If His presence doesn't follow the Muitas blessing. vezes a gente busca a bênção. So many times we look for the blessing. A gente tem que buscar aquele que é capaz de nos abençoar. We need to look for the one that is Não able to porque ele bless nos us. abençoa, Not because mas he por can quem bless ele us, é, because porque of who ele he nos is, salvou, because he porque saved ele us, nos ama, because he porque ele loves quer us, cuidar de nós, because he porque wants ele to tem take care of planos us, para because he nós. has plans E olha for o que a us. Bíblia diz, And look que what the Bible says. certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. Queridos, todos os dias da nossa vida. All of the days of our life. Você vai acordar amanhã, segunda-feira, When you wake up tomorrow, e a gente Monday, vai estar reclamando que é segunda-feira, porque todo and mundo we're gonna reclama, não be, adianta. We all complain about being Monday morning, we all do that, let's not try to pretend. A gente vai acordar amanhã de manhã e a bênção do Senhor vai estar nos acompanhando. and we're gonna wake up tomorrow and God's E aí a blessing gente is vai gonna be acordar na on us. terça-feira e a bênção do Senhor vai estar com a gente de And we novo. wake up on Thursday and His Quarta-feira a gente vai acordar e a bênção do Senhor vai continuar nos On Wednesday, acompanhando. His blessing is gonna E querido, continue sabe o que é o mais acompanhing bonito? Aqui não diz que depende do nosso humor. And you know what's so beautiful? That it doesn't matter Não about depende se eu our... sinto a bondade de Deus ou não. It doesn't matter if we feel God's goodness Queridos, or ele not. está falando, a bondade de Deus vai acompanhar aqueles que são os filhos dele. A What he's saying is that bondade de God's Deus vai goodness is gonna acompanhar follow those that are aqueles que his habitam children. na casa dele. Those that inhabit in His house. Porque nós temos um Deus que nos escuta e nos responde. Because we have a God that He listens to us and He answers. Olha só como termina. Jabez faz essa oração super corajosa. So Jabez makes this very courageous Ele prayer. pede de tudo para Deus. He asks all of these things E aí, to God. 1 Crônicas 4:10 termina dizendo assim: E Deus atendeu ao seu pedido. And then it ends saying, and God granted his request. Eu amo essas palavras assim tão simples. I love these words that are so simple. Porque
É uma coisa muito simples falar que Deus atendeu o pedido. Because it's very interesting for us to say that God listened to Mas the a prayer. verdade é que Deus, quando Ele atende o pedido de Jabez, Ele muda a vida completa dele. But it's not only that God listens to Jabez's prayers, Ele but he transforma completely toda a vida de transforms his Jabez. life. Ele transforma o futuro de He Jabez. transforms Jabez's Porque eu e você future. precisamos aprender que Deus, Ele se agrada, Ele tem prazer em abençoar a mim e a você. Because we need to understand that God has pleasure, He's pleased in blessing you and I. Queridos, olha o que o Salmo 37 diz. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Look what Psalms 37 says. Take delight in the Lord and He will give you the desires of Nós your heart. temos um Deus que quando a gente se agrada nele, We have a God that when Ele se agrada em nos abençoar. He pleases Himself E a gente in fala blessing disso us. muito pouco, porque a gente acha que a gente só tem um Deus mau que quer nos punir. Because we think a lot of times that we Esse have a não God é o that, meu just Deus, wants to esse punish não é o us. seu Deus. This A is gente not tem um our Deus God. que conhece os desejos do nosso coração We have a God e that Ele knows quer the desires of entregar our para hearts. nós esses And He desejos. wants to give us Ele the se desires of agrada em our nos hearts. abençoar. He Ele se pleases agrada em Himself in cuidar de blessing nós. us, in Ele taking conhece care o que a of us. Cíntia precisa, o que o He knows Marcelo what Cynthia precisa, o que a needs, what Selene Marcelo needs, precisa. what Selene E Ele needs. diz, e eu quero te And He abençoar. says, I want to bless you. Mas a gente precisa se agradar nele primeiro. But first we have to be Primeiro ponto é a delighted in gente Him. conhecer esse Deus, The se first agradar thing is desse for us Deus. to know Him, for us to please this E a gente God. sabe que Jabez sabia fazer isso. And we know that, Porque a primeira this coisa que a human Bíblia diz is- sobre Jabez é que ele foi o homem mais respeitado da sua família. Because the first thing that the Bible makes known about Jabez is that he was more honorable than his brothers. Queridos, a bênção de Deus não é automática não, tá? The God's blessings are not automatic. A bênção plena de Deus não é para qualquer um. God's full blessing is not for anyone. A bênção completa de Deus é para aqueles que amam a Ele. God's full É para blessing is for aqueles those que that se love Him. colocam debaixo dos que são os servos de Deus. It's for those that are servants Para of aqueles God. que se permitem ser guiados por esse Deus. For those that allow themselves to be guided by this Esse é God. o Deus que nós temos. This Um is the Deus God que that quando we a have. gente se submete a Ele, A God Ele that quer when nos we submit abençoar. ourselves to Him, He Um Deus wants que to quando a bless gente us. se submete, Ele quer cuidar. A Um God that Deus when que we quando a submit to Him, He gente se wants to bless submete, Ele quer cuidar da minha vida e da He sua wants- vida, when we submit queridos. to Him, He wants to take care of our Talvez na lives. sua vida não tenha ninguém que ligue para você. Maybe in your life you don't have someone that you call. No one who cares for you. Talvez você não tenha ninguém na sua vida que se preocupe com o seu futuro. Maybe you don't have anyone in your life that cares about your future. Talvez você tenha crescido com as pessoas falando que você não ia ser ninguém. Maybe you've been hearing people saying that you're Talvez no você one. tenha crescido com as pessoas falando que você não ia ter futuro. Maybe you grew up with people saying that you're not going to have a future. Mas não importa o que essas pessoas dizem. But it doesn't matter what Porque these você people tem say. um Deus que prepara um futuro lindo para nós. Because you have a God Nós temos that um has, that Deus prepares que a quer divine escutar a future for nossa you. oração como God wants to Jabez. listen to our prayers like Jabez. E ele diz que ele se agrada em conceder os desejos do nosso And he coração. says that he is delighted Não in giving us the importa o desires of nosso our hearts. passado, Deus tem um Doesn't matter- futuro de bênçãos pra doesn't matter gente. our past, God has E a não é um future of futuro de blessings bênção for us. de dinheiro, não. Vocês And sabem it's que not aqui a na igreja a future gente não of prega money. isso. You É know um, that we é um don't preach this futuro on cheio da church. presença de Deus, It's a future cheio da full of God's alegria que só presence, Deus pode full of dar, the joy that cheio only da God can bondade give, de Deus que full nos segue. of the Goodness. goodness that only Cheio God de can tudo give. aquilo que Deus tem de melhor, mais precioso para os seus filhos. Full of the things that God Ele tem knows what is tudo best isso for para his nós se nós children. pedirmos para Ele. He has all of Se a these things gente for tiver us. If we- coragem de entrar if na we have the presença de courage Deus e falar: to go into Senhor, His presence and ask, eis aqui meu coração. God, here's my heart. Senhor, eis aqui minhas preocupações. God, here are my worries. Senhor, eis aqui o que eu preciso. God, here's what I need. Senhor, existem dias que a gente entra na presença de Deus There's many days that we go into God's presence e a gente só consegue pedir. and we can only ask. E And we only queridos, ask. tá tudo bem. And that's good. Tá tudo bem se alguns dias a gente só falar: Senhor, eu tô precisando. There's some days that we'll say, God, this It's is okay everything if we I have those days. Tem dias em que a gente precisa entrar na presença do Senhor e a gente derrama a nossa alma, mas a nossa alma tá falando: Senhor, eu tô carente disso. Senhor, eu estou precisando disso. And we pour out on our souls and we say, God, I need this. I'm lacking in this. Existem dias na nossa vida em que tudo que a gente consegue fazer é pedir e clamar ao Senhor. There are days in our lives where we can only cry out Não and pense ask que God. nesses dias Ele escuta menos a nossa oração. Don't think that in those days He listens less to our Jabez nos prayers. ensina a entrar na presença de Deus Jabez teaches us to go into God's e presence pedir aquilo que a gente precisa. and to ask what we need. Mas a gente, para pedir e receber, But for us to ask a and gente receive, precisa ter um coração we need moldado to have pelo a Senhor. heart Porque molded by Ele God. dá o desejo dos nossos corações Because He gives us the desires of our hearts quando o nosso coração está alinhado com dele. when our hearts Quando are o nosso aligned coração with está alinhado com o coração de Deus, Him. When our hearts are aligned with the a heart gente of sabe God, exatamente o que pedir. we know exactly what to A ask. gente sabe pedir aquilo que não vai de encontro à palavra de Deus. We know to ask for the things that are not A gente against sabe God's pedir word. aquelas coisas que a gente sabe que são o plano de Deus. We know to ask for the things E that are mesmo God's que will. sejam coisas que não sejam talvez aquilo que Deus quer,
And even if it's those things that God doesn't want, Ele molda o nosso coração. He changes our heart. Ele nos guia. He guides us. E Ele diz, olha, eu sei que você está pedindo isso. And He shows us, and He says, I know that you're asking for this. Não é isso que eu tenho para você. This is not what I have for Eu you. tenho algo melhor. I have something O better. não de Deus é a melhor coisa da nossa vida. And no from God is the best thing for our lives. Porque se Deus fosse responder tudo que a gente quisesse, Because if God answered everything that we ih, ask, queridos, a gente não sabe o que é o melhor. we don't know what's O better. nosso coração é enganoso. Our hearts are A deceitful. gente acha que a gente sabe o que é melhor para nós. We think we know what's best for us. Deus é quem sabe. But God Então, knows. quando Ele diz não para nós, So when He tells us a no, gente diz, Senhor, muito obrigado por esse não. we say, God, thank Porque you o so much Senhor for this. sabe o que é o melhor. Because you know Que a what's gente best. possa entrar na presença de Deus e a gente peça com segurança. May we go into God's presence Que a with gente the entre na assurance, presença de Deus com confiança de que Ele nos escuta. with the trust that He De que Ele é listens to us, capaz de nos abençoar. that He is able to bless Mas us, também dispostos a ouvir o que Deus realmente quer fazer na nossa vida. but also willing to truly listen to what God wants Porque, for our queridos, lives. não existe nada melhor do que viver aquilo que Deus tem para nós. Because there's nothing better than to live what God has for us. Muitas vezes não é o que a gente queria. Many times it's not what we want. Muitas vezes não é como a gente sonhou. Many times it's not how we dream. Muitas vezes a gente passa pelo deserto até a gente entender. Many times we go through the desert until we E understand. aí a gente olha para trás e fala, Senhor, muito obrigado por aquele não que o Senhor deu. And then we look back and we say, God, thank you so much for those times. that you Agora eu said entendo por que que eu tô aqui. no. Now I understand why Agora I'm eu here. entendo por que que eu tive que passar por essas Now I coisas. understand why I had to go Mas nesse through momento a these gente olha e fala, Senhor, things. But in those moments we say, me God, ajuda. help me. Queridos, a gente só experimenta isso com Deus We only experiment this se a with gente God tiver a coragem de entrar na presença dele. if we have the courage to go into His Assim presence, como Jabez. just like E Jabez, falar, Senhor, tá aqui o que eu preciso. and say, God, here's Senhor, what I need. é esse que eu quero. God, this is what I Que a want. gente possa aprender com Jabez a pedir aquele material que a gente precisa para essa vida, sim. May we learn like Jabez to ask for the material things that we need, Mas também aprender a pedir pela presença dele. but also to learn to ask for God's Para que a presence. presença dele nos acompanhe sempre. For His presence to always be with Porque us. isso vai fazer tudo muito mais fácil Because this is going to make things so much more easy quando a caminhada ficar difícil. when the walk Eu quero becomes convidar hard. você a ficar de pé. I want to invite you to stand up. Para nós juntos nessa noite, So for us together in this night, cada um individualmente, each one individually, fazemos essa mesma oração de Jabez. to make this same prayer as Jabez. Eu e você, cada um de nós aqui, nós temos necessidades completamente diferentes. You and I here, we have each different needs. Cada um de nós aqui tem pedidos diferentes a fazer ao Senhor. All of us have different petitions to bring to God. Cada um de nós tem diferentes dores no nosso coração. Each one of us has different pains in our hearts. E nessa noite eu quero convidar você, assim como Jabez, And in this night, just like Jabez, I want to invite eu you. quero convidar você a fazer essa oração corajosa. I want to invite you to make a courageous Eu não vou prayer. esperar você fazer essa oração ao longo dessa semana. I'm not going to wait for you to make this prayer throughout the week. Eu quero convidar você a fazer essa oração agora. I want to invite you to make this prayer now Falar, Senhor, and say, God, aqui está o meu pedido. here are my petitions. Senhor, aqui está a situação em que eu me encontro. Here's the situation in which I E am, que parece que não tem saída. which seems like there's no E que exit, parece que não tem para onde ir. that there seems to be no way out. Senhor, eu não tenho mais esperança. God, I feel hopeless. Senhor, o diabo me acusa do meu passado. God, the devil accuses me of my past. Talvez você esteja tentando fazer essa oração agora Maybe you're trying to make this prayer right e o now, diabo fica te acusando. and the devil is accusing As you. memórias vêm, The memories are mas coming, lembre-se o que Paulo escreve. but remember Em what Paul Cristo says. nós somos uma nova In criatura. Christ we are new Não creation. importa o nosso passado. It doesn't matter our past. Em Cristo In Christ, nós entramos na presença de Deus we enter in His com presence, confiança with the e podemos assurance. fazer essa oração. and we can make Eu this quero te prayer. dar alguns minutos I want to give you some minutes para você fazer a sua oração ao Senhor for you to make your prayer to e God, apresentar a Ele os seus pedidos. and present to Him your petitions. O que é que você precisa pedir ao Senhor hoje? What do you need to ask Him? Quais são as tonight? coisas que você tem evitado pedir ao Senhor? What are the things that you have been avoiding? Presente a Ele. Present them to Him. Clame a Ele Cry out to Him com a certeza de que nós temos um Deus with the certainty that we have a que nos God escuta that listens e to que us trabalha em nosso favor. and that works in our favor. Se você precisa de esperança, peça ao If you Senhor. need hope, ask God. Se você precisa de força, peça ao If you Senhor. need strength, Se ask você God. precisa de um milagre na If sua you need a saúde, miracle in your health, peça ao Senhor. ask God.
Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, Senhor. Se você precisa pedir para o Senhor que tire toda a ansiedade, peça para Ele. If you need to ask God to remove all anxiety, ask Se você precisa pedir para Ele tirar o medo, peça para If you Ele. need to ask him to Peça remove força para Ele. all fear, ask him for strength. Nosso Deus está aqui, Ele está nos escutando. Our God is here and he's listening to Em us. nome de Jesus, Senhor, nós pedimos. Senhor, em nome de Jesus. Labaracanda, labaracita, labarahalacaxera, labarai. Labaraqueira, labaracarraça, labaraqueira, labaraqueira, munda, labaracara, labaracara, seca, labaracasa. Se você precisa de transformação na sua If you need história, transformation, se você precisa ver um novo futuro que Deus tem para você, if you need to see the new future that God peça has para for you, Deus. ask him. Se você precisa de força para largar pecados, If you need the strength to leave peça the para sins behind, Deus. ask him. Se você precisa de força para largar pessoas na sua vida, If you need the strength to leave people behind, peça ask para him. Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, Senhor, remove todo medo, Senhor, labará aquela cara, o Senhor está tocando em mentes, God is touching minds. está tocando em corações, está sarando feridas. He's healing wounds. Ele está transformando histórias nessa noite. He's transforming stories in this night. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nessa noite entramos na Tua presença, God, in this night we come into your presence, assim como Jabez, Senhor. just like Jabez. Entramos na Tua presença, Senhor, com a certeza de que o nosso passado não nos alcança. We come into your presence with the assurance that our past Na cannot, certeza de que o Senhor nos vê como filhos Teus. the assurance that you have given us as your Na children. certeza que nós temos, Senhor, que o Senhor cuida de nós. This assurance that we have that Na you take care of certeza us. que ao orarmos o Senhor nos escuta. The certainty that we have that when we Na pray, certeza you de que a listen Tua to us. bondade nos segue. The certainty that we have Senhor, that nós your goodness entramos, follows Senhor, na us. Tua presença God, nessa we come noite, into your presence in fazendo, this Senhor, night, tantas orações corajosas diferentes, Senhor. making so many different courageous Pedindo prayers, aqui, Senhor, por tantas áreas da nossa vida, Senhor. asking for so many areas in our Senhor, lives, pessoas sem esperança, people with áreas da hope, nossa vida, Senhor, que nós achamos que estão mortas, areas in our lives in which we think sonhos that e are dead, projetos, Senhor, que nós pensamos que morreram. that we think that are dead, Senhor, pensamentos que têm nos acompanhado, thoughts that have been obstáculos que nós temos vivido dia a dia, Senhor. Obstacles that we Nós have been apresentamos living tudo a every Ti single nessa day. noite, Pai. Everything we Pai, present recebe, to you Senhor, this as nossas orações nessa noite, Senhor. Receive our prayers tonight. Escuta as nossas orações, Senhor. Listen to our E nós te prayers. pedimos, Pai, que o Senhor possa transformar a nossa história, Senhor. we ask, God, Que that you may assim, transform Senhor, our como nós stories. lemos na história de Jabez, That just as we read in que o Jabez's Senhor story, possa, Senhor, conceder os nossos pedidos, Senhor. may you grant Que o us Senhor our possa, desires. Senhor, nos conceder a Tua paz. Que o Senhor possa nos conceder mais da Tua presença. God, may you give us more of your peace. Que o May Senhor we possa be nos able to conceder, Senhor, a experience Tua more of your bênção, presence. Senhor. May we be Que o able Senhor to possa have nos more of your conceder a Tua presence. proteção. Give us your Que o Senhor protection. possa nos conceder, Senhor, da Tua bondade, Pai. Give us more of your goodness. Senhor, nos ajuda, Senhor, a termos um futuro diferente, Senhor. Help us, God, to have a different Um future. futuro, Senhor, que não foi planejado pelas nossas famílias. A different future that was not planned Um for our futuro que não families. foi planejado pelas pessoas à nossa volta. A future that was not planned Um by the futuro que people não foi nem around us. mesmo planejado por nós mesmos. A future that wasn't even planned Mas um by futuro que ourselves. foi planejado por Ti, Senhor. But a Nós future that queremos, was Senhor, a planned Tua by you. vontade feita na nossa vida, Senhor. want your E nós perfect fazemos will to essa be done oração in our pedindo lives. as nossas necessidades, Senhor, diante de present Ti. our petitions Senhor, de to you, tantas God. áreas diferentes, so Senhor. many different Mas acima areas. de tudo, pedindo, Senhor, a Tua presença na nossa vida, Senhor. above all petitions, Pedindo, God, Pai, we que o ask Senhor for nos your acompanhe presence. aonde estivermos, For you Senhor. to be Que with us aonde wherever nós we estivermos go. nas nossas casas, Senhor, Whether nos we're in nossos our homes, trabalhos, in our com jobs, familiares, com with our amigos, que a families, Tua with our presença friends, esteja may conosco, your Senhor. presence be Nós te with pedimos, us. Pai, não faça, Senhor, como nós vemos a vida de Saul.
We don't want you, God, to do how you did in Saul's life. Que o Senhor nunca se aparte de nós, Senhor. May you never depart Que nós from possamos us. ter o Senhor conosco sempre, Senhor. May we always Nos have you guiando, with us, nos guiding us, abençoando, blessing us, cuidando de nós, taking care of us, tratando as nossas feridas. curing our wounds. Senhor, nós te pedimos, Senhor, nessa noite, God, we ask you in this tantas time, orações diferentes sendo so many feitas, different Senhor. prayers that are being done. Mas nós te pedimos, Senhor, escuta elas, Senhor. So we ask God, Escuta os please nossos listen to them. pedidos, Senhor. Listen to our Escuta as petitions. nossas orações. Listen to our prayers. E nos concede, Senhor, o desejo do nosso coração. And grant us the desires of Porque our nós hearts. sabemos que o Senhor é um Deus que tem prazer em nos abençoar, Because Senhor. we know that you are a God that delights in blessing Obrigado, us. Senhor, porque nós não somos merecedores, Senhor. Thank you, God, because we know we're not Nós não deserving. merecemos, Senhor. We don't Quem deserve. somos nós para que o Criador do Universo escute os nossos pedidos? Who are we for the creator of the universe to E listen ainda to mais, our Senhor, que Ele petitions? escute e nos conceda os And nossos even more, not desejos. only does he listen, but then he Que Ele nos also grants escute us e the nos wishes. abençoe. That he listens Que and Ele nos blesses us. escute e cuide de nós. He listens and takes Senhor, nós te care of us. apresentamos, Senhor, as nossas vidas, God, we present to you our lives, as nossas famílias. our families, E nós te pedimos, Pai, and we ask, que o Senhor sempre esteja conosco. may you always be with us, Seja nos dias bons, whether in the good seja nos days dias ruins. or in the bad Nos days. ajuda, Senhor, a clamarmos a Ti, Help us to cry out na to you, certeza de with que the o Senhor nos certainty escuta, that you are Senhor. listening to us. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo In the grace of our Lord Jesus Christ, e o grande amor in the great love do nosso Deus, of our God, que nos escuta, who listens que to nos us, responde, who que answers cuida us, de who nós takes care of us, e que tem um futuro lindo para cada um. and that has a beautiful future for each of us. E as doces consolações do Espírito Santo And the sweet consolations of the Holy Spirit, estejam conosco, a sua igreja, and be with us, His hoje e church, sempre. today and Em forever. nome de Jesus In nós Jesus' name we oramos. pray. Amém. Amém. Querida igreja, esse foi o nosso culto de domingo. This was our Sunday service. Deus te abençoe. God bless you. Se você ainda precisa ficar orando, If you need to stay clamando ao praying, Senhor, crying out to nós vamos God, deixar as luzes ainda um pouco we're gonna apagadas, leave the lights like mas você this, está convidado para o nosso coffee break. but you're invited to our Deus te coffee break. abençoe. God bless you. So what?